Graça e paz, irmãos e irmãs. Abramos nossas Bíblias lá em Romanos, esse 12º capítulo. Mesmo assentados, vamos ler os seus 2 primeiros versos, apenas os 2 primeiros versos que narram sobre a nova vida. Romanos 12, versos 1 e 2. Estamos celebrando Pentecostes, mas de maneira especial e providencial, na quarta-feira já abordamos o texto, inclusive, de Joel, capítulo 2, a partir do verso 28 até o 32, que é aludido em Atos 2 por Pedro, na manifestação especial do Espírito Santo no seu discurso perante uma multidão de muitas línguas. Então o Senhor prepara tudo para a nossa edificação e crescimento diante dele através da reflexão da sua palavra. E hoje, agora, refletiremos sobre esse texto, sobre maturidade cristã. Romanos 12, de 1 a 2, que diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor renova conosco da tua aliança, bendita aliança de redenção, de salvação. E hoje quer nos tocar, nos edificar pela tua palavra, Senhor Deus, através dessa pequena porção que nos fala já profundamente ao nosso coração. Que possamos ser aqui todos visitados pela tua sabedoria, pelo teu toque maravilhoso, e sermos edificados e transformados para vivermos segundo o teu querer. Nos abençoa nesta manhã. É a nossa oração, meu Pai, no teu nome, Jesus, teu Filho, nosso Redentor. Amém. Devemos sempre pensar em algumas coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, aquilo que nós fazemos todos os dias, que a nossa vida tem um sentido, tem um propósito. E sabendo disso, nunca perdendo essa convicção, devemos entregar tudo ao Senhor, entregar a nossa vida nas suas mãos, entregar a Ele o nosso cotidiano, nas coisas mais simples, como por exemplo, levantar, ou trabalhar, ou dormir, ou passear, ou pensar, mudar de endereço, incluindo tudo aquilo que tem nos oferecido, nos dado, colocar diante dele os nossos detalhes em nossa caminhada, e sempre com o coração agradecido. Diferente, é claro, da cultura dominante hoje, que nos arrasta para baixo, vamos procurar viver da melhor forma, sempre em gratidão, nos concentrando em atender e obedecer ao Senhor e sua palavra. Tudo que nós façamos seja para a sua honra e glória, como nós lemos aqui em Colossenses, e tudo que nós façamos, seja em palavra ou por ações, façamos para a honra e glória dele, para a honra e glória dele. Com certeza seremos felizes, estaremos entrando em sintonia com a sua soberania, com o seu desejo, com o seu coração, com o seu Espírito Santo que paira, que nos ajuda, que nos abençoa. Nós estamos aqui na EBD, no seu último encontro de cada mês, estudando com o diácono Lucas a teologia,
sistemática, e hoje nós vislumbramos aí parte do estudo da ciência, da importância da ciência natural, de olharmos para a nossa natureza, segundo o Salmo 19, que tudo contempla a glória de Deus. Só nos olharmos e percebermos que tudo que funciona ao nosso lado, tudo que nós vislumbramos, as coisas lindas, belas, tudo conspira para que nós possamos sentir a graça, o amor de Deus, o seu poder e, é claro, a sua excelsa presença, de nós vislumbrarmos as belas obras de suas mãos. Então é um simples ato de mínima sensibilidade. E hoje aqui, à luz desse texto, eu quero trazer para nós refletirmos, e nós iremos então, cientes disso, de que Deus controla tudo, é Deus soberano, entregarmos tudo nas suas mãos, o nosso cotidiano, não só as coisas macros, mas as micros, aqueles detalhes que parecem insignificantes, mas que são importantes, que também perfazem a nossa existência. O texto que nós lemos, muito conhecido, eu quero destacar aqui 3 aspectos. O primeiro dele, a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo nesses 2 versos, que se configura num texto, o começo, meio e fim, apenas com 2 versos. E ele coloca aqui os ensinos que o Senhor traz para ele transmitir. Mas antes, nós vimos que no final do capítulo 11, houve a doxologia, que é a glorificação divina. Um texto lindíssimo. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, verso 33 do capítulo 11. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? E em seguida, ele parte para o ensino. Era como se fosse uma introdução para um ensino muito importante, para aquilo que o Espírito Santo revelara a ele e que ele tinha que transmitir aos seus ouvintes. O Senhor lhe deu uma mensagem para transmitir daquela missão, daquela tarefa. Ele tinha obrigação de transmiti-la. Hoje essa tarefa cabe a mim, de um modo especial ao anjo da igreja, como diz lá o apóstolo João nas 7 cartas do Apocalipse, na sua introdução, e que Deus manda a sua carta, o seu recado, a sua mensagem àquelas igrejas, através do seu pastor denominado, cognominado ali de anjo, ou anjo daquela igreja. Depois de cada um de nós, ele transmite a sua mensagem e nós nos tornamos portadores agora também dessa mensagem e devemos transmitir essa mensagem também. Não devemos guardar essa mensagem conosco, fechar ali nosso coração, trancar ali, pronto, eu recebi, obrigado. Não, apenas como um depositário. Não, essa mensagem é mensagem de vida e abundante vida. Então nós temos que experienciar em nosso cotidiano. Nós estamos colocando o nosso cotidiano no altar de Deus, e aí, quando nós recebemos essa bênção, devemos então assim também transmitir. Depois que Paulo ele recebe essa mensagem, ele sabe que ele tem que transmitir essa mensagem, ele roga, É a primeira palavra desse texto, rogo-vos, é um clamor. Tipo assim, preste muita atenção, isso é muito, muito, muito importante, Porque isso tem a ver com o sustento a todos vocês contra o pecado, para vocês vencerem a luta contra o pecado. Então é muito importante que vocês recebam essa palavra como sustento pelo amor de Deus, da sua real companhia. Então ele está fazendo o quê? Fazendo a sua transmissão dessa mensagem e com muito cuidado.
Falei assim, olha, vocês precisam ser sustentados pelo Espírito Santo de Deus na luta contra o pecado. Eu rogo a vocês que estejam atentos. Não vivam de qualquer jeito. Não se conformem a qualquer situação. Mas eu rogo que vocês sejam sustentados por esse amor, por essa palavra, por essa mensagem, por esse carinho de Deus. E Deus, Ele é detalhista. Ele quer que nós fiquemos atentos aos mínimos detalhes da sua palavra, porque Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa vida nos mínimos nuances de nossa vida, de nossa caminhada. Então, Paulo aqui externa primeiramente a sua preocupação de que todos entendam o que está sendo posto aqui. É o sustento que Deus está trazendo para o seu povo. Para que esse sustento? Para que eles tenham que capacidade, ousadia para vencer o pecado. O segundo aspecto aqui, que é bastante importante e relevante, é que para isso ele pede que apresenteis o vosso corpo. Apresentei o vosso corpo, não só a alma, só o espírito, mas todo o ser, todo o nosso existir. No primeiro século surgiu uma facção de pensadores, de religiosos, os gnósticos, que tinham uma crença que a vida espiritual era separada da vida material. Que Jesus era apenas um espírito. Ele não viveu de fato em carne e osso. Ele não nascido. Ele não viveu, vivido. Ele não comeu, não bebia. Ele é só um espírito. Então tinha esse grupo que pensava assim. E separando aí o espiritual do material, né? Achavam que deviam apenas ter uma experiência espiritual com a divindade. No entanto, Cristo, o seu Evangelho nos remete, nos lança para uma nova experiência da praxe, da prática, do contato, do agir, do movimento. Exatamente o que Ele, Jesus, fez. Desceu para viver entre nós. Ele mudou isso. Totalmente na contramão daquilo que pregavam, acreditavam os gnósticos. E acho que nós podemos pensar um pouquinho. Às vezes nossa vida religiosa é um pouco gnóstica. Achamos que é só uma área material. E que minha vida cotidiana, a minha prática é dissociada do meu culto. É dissociada da minha vivência, do meu cotidiano. Então não é importante, né? E Cristo veio para nos mostrar que não é bem assim. Pelo contrário, Ele se encarnou para nos mostrar que no cotidiano, no dia a dia, seja em festa ou em tristeza, não só em festa no Caná, onde Ele transforma a água em vinho, mas também em funerais, onde Ele ressuscita Lázaro e assim por diante. No cotidiano, Ele se manifesta. Então, Ele não é apenas um Espírito, né? E Cristo nos traz o exemplo. A ação não pode ser de qualquer jeito também. Aqui, Ele nos lança o desafio de que é preciso, se for preciso, que haja sacrifício. Apresentei o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, se for necessário, você vai praticar isso. Aqui fica evidente que a nossa vida, a nossa prática espiritual deve ter vida, ação efetiva e não apenas aparência. Ela deve exercitar aquilo que nós acreditamos. É aquilo que muito bem escreve e nos orienta Tiago em sua carta. Dizemos que temos fé, temos que praticar. Dizemos que temos fé, eu creio, sim, pastor, eu creio em Deus. Então, qual é a sua prática? Qual é a sua vivência? E como é que eu sei? Através do seu cotidiano. E é por isso que eu começo a entender essa preocupação, esse cuidado do apóstolo Paulo
E depois de adorar a Deus, glorificar a Deus, ele falou: rogo, meus irmãos, que vocês entendam que vocês têm que viver na prática da direção do Espírito Santo de Deus 24 horas por dia. Senão nós não venceremos na luta contra o pecado. Então fica evidente que a nossa vida tem que ter prática espiritual, para que tenha vida, para que haja efetividade, não apenas aparência. A pergunta que pode se despontar aqui é se nós estamos dispostos a isso, a uma vida mais digna, com vida, com relevância diante de Deus e dos outros. Será que nós estamos dispostos a vivermos de fato uma vida digna, ou continuaremos a viver de aparência, fingindo que estamos vivendo, fingindo que estamos alegres, fingindo que somos salvos e não praticando nada daquilo que nós cremos e que recebemos essa mensagem divina? Então a primeira coisa que nós podemos pensar é como é que estamos vivendo, se nós estamos dispostos. Às vezes, pastor, não é fácil, é por isso que ele fala que às vezes é necessário um sacrifício vivo do meu corpo, da minha ação, da minha prática, que primeiro me confronta, depois confronta a sociedade. Nós vivemos nos sabotando muitas vezes, queremos permanecer na aparência e na prática diferente. Então o meu vizinho não sabe quem eu sou, no que eu acredito. O meu colega de trabalho idem, e na minha casa muitas vezes também. Então nós precisamos parar de viver de aparência e vivemos de fato com dignidade diante de nós e diante de Deus. Por isso que Paulo insiste: eu rogo-vos que vocês tenham o sustento do Espírito Santo, para que vocês possam viver, mesmo que for necessário, em sacrifício vivo do seu corpo. Porque às vezes não é fácil confrontar o pecado, confrontar esse mundo que jaz no maligno. Às vezes vai exigir um pouco de sacrifício da nossa parte. Então a nossa vida tem que ser de fato como um culto constante, não apenas vivermos de aparência ritualística semanalmente, mas sim de fato vivermos dia a dia no nosso cotidiano como se um culto a Deus estivéssemos fazendo no nosso trabalho, no nosso, onde for que nós vivamos. Não é sem sentido que Jesus disse que ele procurava verdadeiros adoradores. Fico pensando na angústia e Jesus procurando pessoas que o adorassem de verdade. Temos que servir, adorar ao Senhor com tudo que nós somos e temos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas por inteiro. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 6, rapidamente. Vou ler aqui uns versos, capítulo 6, a partir do verso 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Olha o verso 19 ainda desse mesmo capítulo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Era isso que Paulo estava dizendo ao seu povo, à igreja de Romano, lá em Roma: olha, eu rogo, eu tenho clamado por vocês, que vocês tenham o sustento do Espírito Santo, porque a luta não é fácil. Às vezes nós ficamos brincando de aparência, de vivência superficial, e o diabo ele não dorme. Ele está buscando a quem possa tragar ao nosso derredor, e a gente acha que não. Apresentei o vosso corpo, se for preciso, como sacrifício vivo diante dessa sociedade que precisa de ver atitudes do povo de Deus, ver ações do povo de Deus, para que possam pensar em mudar suas vidas também. Não é fácil mesmo engolir a seco, não é fácil mesmo virar a outra face, não é fácil mesmo ser humilhado, não é fácil mesmo. Mas aqui ele nos sugere: olha, que seja com sacrifício vivo, mas apresentei o vosso corpo.
como um culto racional, você sabendo, tendo consciência que, puxa, não é fácil, mas eu vou persistir, eu vou continuar assim, porque é a vontade de Deus. O terceiro aspecto, aqui Paulo rogando também por aquela igreja para as nossas vidas hoje: transformai-vos, renove sua mente, sua vida, seu cantar, renove o seu proceder, renove o seu pensar, renove a sua vida. Essa é a proposta do Senhor, para que tenhamos a vida que Ele quer. O diabo vem para matar e roubar, mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Para isso, precisamos acordar e não vivermos mais de aparência, vivermos de fato no nosso cotidiano, nos mil detalhes, servindo a Deus e a sua vontade e a sua justiça. E as demais coisas vão acontecer. Esse mundo só nos puxa para baixo. Ele é cruel e vai continuar fazendo isso. Mas nós precisamos olhar para o Senhor. Por isso que Paulo, mais uma vez, digo: rogo-vos, irmãos, eu rogo, preste atenção nisso. Acorde para essa realidade. Não vos conformeis com esse século. Quando nós nos conformamos, está tudo certo. Ninguém vai te incomodar. Está tudo certo. Não, essa pessoa aqui não incomoda ninguém, deixa quietinho. Agora, quando nós queremos praticar a justiça de Deus, viver segundo o propósito santo do Espírito Santo, com certeza vamos incomodar o inferno. E aí, vamos ser incomodados. E às vezes a gente não quer isso. Não vamos meter a parede então. Parece que é, mas não é. Vamos lá. Amigo secreto de Jesus, em meio a uma sociedade perdida, o teor central dessa mensagem de Paulo está em não vivermos arrastados por esse mundo, mas que nos arrasta para baixo, que arranca de cada um de nós o que temos de melhor, a essência divina. Paulo vem e nos diz que para isso, nem que seja a necessidade do sacrifício, mas devemos buscar a verdadeira e autêntica vida cristã, relevante para nós e para os outros, uma vida de verdade. Como Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer viver de verdade? De fato? Nós temos que viver pelos interesses do Espírito Santo. Verso 5 do capítulo 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne é para a morte, mas a do Espírito é para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. E se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio que o seu Espírito que habita em vós. Pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deixemos então as modinhas dessa época. Semana cultural aí bombando, a juventude lá se esbanjando, usando drogas. Pior que tem muitos filhos de crentes lá no meio, achando que é tudo jóia. É semana cultural, pastor.
Eu acho que a semana costural mesmo. O diabo está costurando lá o seu tecido do inferno. Juventude perdida. Tem jovem na igreja que passa por lá. Modinha da época, da conformidade com esse século. Nós precisamos buscar a santificação, renovar a nossa mente para a santidade e uma vida nova. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Eis que faço nova todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus velho, é das coisas novas. Então eu entendo que algumas pessoas podem dizer que nossa, essa velha religião, essa crença sua é muito fechada, é mórbida. Não, o nosso Deus é um Deus da criação, um Deus da alegria, um Deus do prazer, um Deus de renovação, um Deus da salvação. Não ao contrário. O mundo tenta mostrar diferente. Claro. Esse mundo, essa cultura dominante, quer nos arrastar para longe desse Deus. E é por isso que Paulo, que quase que indignado, ele fala assim: rogo-vos, pois irmãos e irmãs, pelas misericórdias de Deus, como Deus é misericordioso, olha para Ele, que apresenteis vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é emoção, é razão. Às vezes não é fácil cultuar a Deus pela razão, pela nossa inteligência, porque é mais fácil emoção sem pensar muito. Por isso que as pessoas vão para as drogas, porque querem muitas emoções. A razão já não satisfaz, para procurar é difícil mesmo. E o Senhor está falando assim: olha, me sirva, faça o melhor, mesmo pela sua razão. Fica firme, aliás, isso é fé. Porque nós aguardamos e esperamos. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nada diferente disso. E se nós mergulharmos na fé pelo Espírito Santo de Deus, vamos entender isso e viver melhor, com discernimento, com alegria, em todo o tempo, sabendo que a nossa vida tem um propósito. Tem um propósito. E é excelente esse propósito. É de paz, vida e vida eterna. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça a cada dia. Vamos louvar a Deus com alegria, em pé, cantando o hino 366, quero estar ao pé da cruz.